Então vocês lembram, na primeira aula, que eu mostrei as variáveis idade e custo do paciente para o plano de saúde e perguntei se existiria uma relação entre essas duas variáveis e, existindo, qual seria a força dessa relação. Então a forma de medir a existência e a força dessa relação é chamada de correlação e nas fórmulas vai ser representado pela letra R. Então a correlação ela mostra a força, ou seja, o quão forte é a relação entre as duas variáveis e a direção da relação entre essas variáveis. Então, a direção quer dizer o seguinte, a gente viu no caso do plano de saúde que aumentando a idade, aumentava o Então, elas têm a mesma direção. Porém, eu posso ter casos em que existe uma relação, mas ela é inversa. Então, por exemplo, diminui a temperatura e aumenta as vendas de casaco. Mesmo assim, eu posso ter uma relação matemática, mas ela vai ter uma direção inversa, né? Enquanto uma cresce, a outra diminui. Já no caso aqui do plano de saúde, quanto mais aumenta a idade, mais aumenta o valor. Então, elas seguem na mesma direção. A correlação, o resultado do cálculo da correlação entre duas variáveis vai ser um valor entre 1 e menos 1, qualquer valor real entre 1 e menos 1. Então, por exemplo, pode ser igual a 0, pode ser igual a 0,53, pode ser igual a menos 0,44, então qualquer valor entre 1 e menos 1. A correlação de A e B é a mesma que A e B, que B e A, né? Então, se você inverter os fatores, o resultado da correlação é o mesmo. Então, a correlação de idade com custo é a mesma de custo com relação à idade. Então, aqui para a gente entender a correlação, como a gente falou, o resultado vai ser sempre, o cálculo da correlação vai ser sempre um valor entre menos 1 e 1, quanto mais próximo de zero, mais fraca ela é. E aqui, acima de zero, eu tenho uma correlação em que os dois elementos têm o mesmo sentido, ou abaixo de zero eu vou ter uma correlação em que enquanto um elemento cresce, o outro sobe. Tá? Então isso vai dar o sinal. O sinal é equivalente à direção da correlação. Então aqui uma pequena tabelinha para a gente entender os resultados possíveis da correlação. Então se você tem uma correlação que é igual a menos 1 ou 1, você tem uma relação perfeita. A relação matemática entre os dois valores é perfeita. A diferença, claro, obviamente, é o sinal e a direção. Aqui você tem direções opostas e aqui em cima, acima de zero, você tem as duas na mesma direção. Entre 7 e 1, você tem uma relação forte. A mesma coisa entre menos 7 e menos 1. Entre 0,5 e 7, você tem uma correlação moderada. Mesma coisa, entre menos 5 e menos 7 você tem uma correlação moderada. Entre 0 e 0,5 ou menos 0,5 e 0, você tem uma correlação fraca. E, obviamente, em 0, a correlação é inexistente. Não existe nenhuma relação matemática entre as duas variáveis. Então aqui alguns exemplos de correlação para a gente entender o resultado. Então se você calculou a correlação, o resultado é 1, ela é positiva e perfeita. Se ela é menos 0,8, ela é negativa e forte. Se ela é igual a 0,23, é positiva e fraca. 0,09 é positiva e fraca, muito fraca, né? Próximo de zero. 0,334 é negativa e forte.
0 é inexistente, 0,6 é positiva e moderada. E se o resultado der 1,2, por exemplo, você tem um erro, né? Porque o cálculo da correlação só pode ser um valor entre 1 e -1.